Olá, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 31 de outubro. Estive ausente das nossas meditações porque estávamos em Sevilha comemorando o casamento de nossa filha Melaniana com o senhor Rubem Missa Monteiro de Espinosa, um verdadeiro espanhol do sul da Espanha, né? Com um nome longo assim. Então foi um tempo maravilhoso, porque as nossas famílias se reuniram ali em Sevilha, essa cidade maravilhosa do sul da Espanha, que se você não conhece, deveria conhecer. Uma cidade com uma influência moura muito grande, né? Porque os mouros ficaram na Espanha aproximadamente 700 anos. Dá para ver na arquitetura da cidade esta influência do norte da África, uma influência moura. E então estivemos também com a família do Brasil, meu amigo de infância, que inclusive está aqui na nossa casa, minha irmã, meus primos, e foi um tempo maravilhoso de encontro entre famílias, a família da minha esposa, que é da Inglaterra, a família do Brasil, e a família do Rubem, lá da Espanha, numa verdadeira Babel entre inglês, espanhol, português, até mesmo francês, com os amigos da igreja que estavam no casamento. Muito obrigado a todos vocês, alguns até assistiram o casamento online, você ainda pode ver este casamento online, que foi transmitido no canal YouTube do Rubem. Estamos de volta, então, à nossa meditação aqui na França. Estamos falando sobre a importância de sermos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que nasceu do alto. Desde o verão europeu, estamos meditando sobre este assunto. E para nos ajudar, estamos lendo em Filipenses capítulo 1 e verso 11, onde Paulo diz que nós seremos cheios da justiça de Deus, que é por Jesus Cristo, para a glória de Deus. É dessa justiça que eu estou falando ao ler cada verso do Novo Testamento onde a palavra justiça aparece. Não a justiça do Palácio da Justiça, mas a justiça de Deus. E esta palavra se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15. Estes indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, pois até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam serem servos da justiça de Deus. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Aqui a gente encontra, então, a palavra justiça de Deus, quando Paulo fala que alguns fingem serem servos da justiça de Deus. Do que vamos falar hoje, então, falando da justiça de Deus? Falando da justiça de Deus que não é justiça. O Paulo está dizendo aqui que certos indivíduos fingem. Quando você lê 2 Coríntios, você percebe que Paulo está defendendo o seu ministério em 2 Coríntios. E aqui ele vai dizer que certas pessoas que passaram pela igreja de Coríntios eram falsos apóstolos. Lendo o capítulo 11, você percebe que essas pessoas eram da mesma origem que o Paulo. Ou seja, eles eram de origem hebraica, possivelmente judeus, né? O Paulo era da tribo de Benjamim. E ele está dizendo que essas pessoas que se diziam apóstolos de Cristo estão fazendo exatamente o que Satanás fez quando ele enganou a Eva. Num outro texto ele diz que o Satanás se enganou a Eva disfarçado, né? Porque se ele aparecesse com a cara que ele tem, a Eva ia sair correndo, então não ia comer aquela fruta. Você percebe que os apóstolos do inimigo vão fazer a mesma coisa. Tem cara de crente, tem cara de apóstolo, mas não é apóstolo. É o que ele está dizendo. Eles fingem serem servos da justiça de Deus. Ora, a justiça de Deus é uma forma de pensar, de refletir, de andar que é segundo Deus. Então essas pessoas tinham um blá, blá, blá muito grande, mas quando andavam, não andavam como Deus. Por quê? Porque eles fingiam serem servos da justiça de Deus. É por isso que nós precisamos seguir a Cristo. Não seguir a um homem. Porque o homem pode falhar. Quando você ouve, inclusive nestas meditações, se eu um dia falar uma coisa que não está de acordo com aquilo que está escrito no Evangelho, você rejeita. Rejeite, inclusive, coloque uma mensagem, diga: pastor Júnior, franco-brasileiro aí de Urta, o que o irmão falou não está na Bíblia, ou não é assim que está escrito, não é mesmo? Por quê? Porque é importante nós conhecermos o Evangelho. Porque se você não conhece o verdadeiro Evangelho, você vai dar ouvido aos falsos apóstolos. Foi o que aconteceu na igreja de Corinto.
As pessoas estavam ouvindo esses apóstolos falsos, ouvindo o evangelho falso. Não é de se admirar que na igreja de Corinto a igreja estava completamente dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo. Até tinha aqueles que diziam eu sou de Cristo, mas estavam assim mesmo divididos. Então, não sigam a um homem, a uma mulher. Sigam a Cristo. Que Deus te abençoe.